Pai, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos pela vida, ó Pai, da Luciene, pela vida da Shaddai. Pai, nós te agradecemos e nós ministramos vitória, Pai, sobre a vida delas. Senhor, nós te louvamos por esse estilo de vida, ó Pai, que nós estamos tendo, que é a vida de oração. E, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Deus, tuas filhas, ó Pai, por estarem aqui, ó Deus, nesta manhã, para orar. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem bênçãos para nós, eu creio que o Senhor tem vitória, Pai, na vida delas. Eu creio que o Senhor tem nesta manhã, Pai, um presente do céu para elas, ó Pai, através da oração, através da palavra, ó meu Deus querido. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a Mara, ó meu Pai amado que está aqui conosco também para orar. E Espírito Santo de Deus, nesse momento nós abrimos ao Senhor o nosso coração, a nossa mente. Espírito Santo de Deus, ministra, ó Pai, ao nosso espírito, ó Pai amado, ao nosso coração, que o Senhor faça neste momento, Pai, a Tua vontade sobre a nossa vida. Ó meu Deus querido, nos abençoando e nos dando vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o pastor Fabrício, ó meu Deus querido, que está por aqui nesta manhã. Que ele seja abençoado, ó Pai, através da oração, através da Tua palavra. Abençoa, meu Deus, a Maria Elisa, abençoa, Senhor, ó Pai amado Isaac. E eu declaro a vitória do Senhor sobre a vida do Teu Filho, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, pelas vitórias do Senhor, pela graça, pela paz do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela presença do Senhor. Ó Pai amado, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus querido, eu oro, te louvo, te glorifico e te exalto por tudo, ó Pai. No nome de Jesus, amém e amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia Fabrício, bom dia Mara, Deus abençoe vocês por terem chegado aqui, amém. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, depois nós oramos mais, amém. Romanos capítulo 4, versículo 4, nós vamos meditar nesta manhã. Comecei a ler alguns versículos do livro de Romanos e meio que estou dando seguimento, né? Romanos capítulo 4, versículo 4. Vou ler aqui para você. Diz assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Esses dois versículos, eles intrigam muito as pessoas quando leem, né? Tem gente que nem gosta de passar nem perto desses textos. Tem gente que não gosta nem de citar esses versículos, porque está bem claro aqui o texto. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. A Bíblia diz que digno do salário é o trabalhador, né? Então, todo mundo que trabalha, a ele o salário é considerado como uma dívida. Até a pessoa que trabalha, ela tem o direito de cobrar do senhor, do seu senhor, né? De cobrar do seu patrão o salário dela. Ela tem esse direito. Olha, eu trabalhei, eu cumpri toda a carga horária do mês. Agora eu quero o meu salário. Essa pessoa pode até cobrar ao senhor, né, o seu patrão, na verdade,
o salário que a ela é devido pelo trabalho que ela exerceu. Mas o versículo 5 diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, certo? Então, a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela tem o mesmo direito do que trabalhou. Vocês estão me entendendo? Assim como a pessoa que trabalha e é digna de seu salário, assim a pessoa que crê no Senhor também é digna de receber do Senhor a paga da sua oração, da sua vida com Deus, né? Do seu clamor, da sua caminhada. Então, o que justifica o trabalhador? Ter feito. O que justifica o trabalhador? Ter trabalhado. Como que eu sei que ele vai receber salário, né? Porque ele trabalhou, ele fez. Ele fez, então ele é digno de receber. E nós, na nossa vida de oração? E nós, na nossa vida com Deus? E nós, na nossa caminhada com Deus? O que nos garante o recebimento? O que nos garante a paga? O que nos garante o salário? O que nos garante fruto e resultado na nossa vida com Deus? A fé. Então preste atenção. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É justo pagar o salário ao que trabalhou, mas também é justo abençoar ao que creu. Aleluia! Glória a Deus por isso. É justo abençoar aquele que crê. Oh, glória! É justo curar, é justo libertar, é justo realizar milagres, é justo transformar aquele que crê. É justo manifestar sinais e maravilhas na vida daquele que crê. É isso o que garante a bênção, a vitória. É isso que garante transformação. É isso que garante resultado e frutos na nossa vida de oração, na nossa vida com Deus. Tem que crer. Nós lemos aqui cadê? No capítulo 3. Cadê? Que o justo viverá pela fé. É no capítulo 3 de Romanos, né? O justo, ele viverá pela fé. Aqui no capítulo 4 também vai falar isso, né? O justo vive pela fé, então preste atenção, nós servimos ao Senhor, aleluia. Nós estamos diante do Senhor, nós caminhamos diante dele. Então o que nós entendemos? O justo vive pela fé. Toda a nossa vida, meus irmãos, o resultado da nossa oração está na fé. Eu já fiz esse post, tem mais ou menos uns 3 meses eu postei isso aqui no Instagram, né? Oração. Se fosse só falar, se oração fosse só falar, todo mundo era abençoado. Então não é só falar, tem que crer, entendeu? Não é só jogar palavras, nós temos que usar a nossa fé. Eu creio que o Senhor me abençoará. Eu creio que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor vai libertar. Eu creio que o Senhor tem um plano para mim, que o Senhor tem um propósito para mim. Então, tudo na nossa vida engloba a fé. A justificação minha e sua, ela vem pela fé. E quando nós cremos no Senhor, esta fé é atribuída como justiça. Eu disse, não sei se foi ontem ou antes de ontem, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele ouve a oração do justo. E tem muita gente pensando assim, nossa, então eu me lasquei porque eu não sou justo. Não, você é. Pela fé. A fé é que te justifica. A fé é o que te torna justo diante de Deus. Não são os meus atos que me tornam justos diante de Deus. Por que isso? Porque se você for ser justificado pelos seus atos,
você sempre vai ser achado em falta. Entendeu? Se você é justificado pela quantidade de tempo que você ora, você sempre vai perder. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que ora mais do que você. Se você é justificado pela quantidade de Bíblia que você lê por dia, eu leio um versículo por dia. Então você vai perder também. Porque tem alguém que lê mais do que você. Tem alguém que lê um capítulo todo por dia. Você está me entendendo? Então, se eu for chegar diante de Deus com obras para querer me justificar, eu vou sair perdendo. Porque Deus vai virar para mim, porque Deus é justo. Deus vai virar para mim e vai falar o seguinte: Damião, você disse que eu tenho que te abençoar porque você orou, você ora 30 minutos por dia. Mas o fulano de tal ali ora 1 hora por dia. Então, logo essa sua justiça, ela é limitada. Logo essa sua justiça, ela é bem menor do que a justiça do outro ali. Então, se eu tenho que te abençoar, porque você ora 30 por dia, o fulano ali ora 1 hora por dia. Então, em vez de te abençoar com 30 eu vou abençoar ele, porque ele ora 1 hora. Então, se eu for ser justificado diante de Deus pela quantidade, certo, das coisas que eu faço, pela quantidade de obras que eu tenho, eu vou ser achado em falta. Porque sempre vai ter um cidadão que faz mais do que eu. Vocês estão me entendendo? Se eu fosse justificado por boas obras, Madre Teresa de Calcutá ia ganhar de mim de 1000 a 0. Entendeu? Se eu sou justificado por boas ações, tem gente aí que tá, dando de 10 na gente. Tá distribuindo sopão, tá dando roupa, tá dando cobertor, colchão, tá doando tudo que tem. Entendeu? Então, se eu sou justificado por doações, se eu sou justificado por sopão, por essas coisas, tem gente aí que tá dando de 10 a 0 em mim. Porque eles fazem isso muito mais do que eu. Aí logo Deus vai dizer assim: você diz que eu tenho que te abençoar porque você ajuda os pobres. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem gente aí fazendo muito mais do que você. Então, em vez de te abençoar, eu vou abençoar ele. Vocês estão me entendendo? Então, se a gente fosse abençoado pela quantidade de coisas que nós fazemos, nós nunca seremos abençoados por Deus. Então, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus quer abençoar você. Porque Deus quer mudar a sua vida. Porque Deus quer ministrar vitória. Aleluia. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Escuta o que eu estou dizendo. Deus quer abençoar todos nós aqui nesta manhã. Deus quer fazer o nosso dia ser abençoado. E sabe do que é preciso para que a bênção chegue até nós? Fé. Crer. Você precisa tão somente crer. E isso será imputado diante de Deus como justiça. Aleluia. Isso será visto pelos olhos de Deus como justiça. Aí você vai orar e Deus vai dizer assim: eu vou abençoar a Mara, eu vou abençoar o Fabrício, eu vou abençoar a Luciene, eu vou abençoar a Shaddai. Por quê? Um anjo vai perguntar para Deus, vamos conjecturar aqui, vamos contar uma historinha aqui. Deus vai dizer assim: eu vou abençoá-los. E o anjo vai perguntar: por quê? O que eles fizeram? Oh, meu Deus! Todo mundo tem essa pergunta na ponta da língua. Misericórdia. O que você faz para ser assim? O que você faz? O que você fez, Pastor Fabrício, para casar tão bem? O que você fez, Mara, para ter sua família congregando? O que você fez, Shaddai? O que você fez, Luciano? Todo mundo pergunta isso pra gente. Todo mundo pergunta o que a gente faz. Oh, meu pai. Todo mundo pergunta o que a gente fez para estar onde a gente tá. Oh, glória. E a sua resposta vai ser qual resposta? A sua resposta vai ser: eu creio no Senhor. Eu creio. Oh, Pai. Eu creio. Aleluia. Amém? Você vai responder dessa forma: eu creio. Né? Todo mundo pergunta o que a gente faz. Pastor, o que você fez para aprender a pregar? Eu criei.
Porque tem gente aí que está estudando, tem gente que está fazendo curso de teologia, tem gente que está fazendo homilética, tem gente que está fazendo hermenêutica, tem gente que está fazendo um monte de curso aí, e é ruim que dói para pregar. É ruim mesmo, não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe expor o que leu, o que aprendeu. É ruim para pregar. Entendeu? Condeno eles por isso? Não. Condeno você por não pregar? Não. Você está me entendendo? Mas a maioria das pessoas vem perguntar o que eu fiz. Ou o que o pastor Fabrício fez, o que a Mara fez, o Luciane fez, o que a Shaddai fez. E nós não fizemos nada além de crer. Presta atenção. Nós estamos sendo abençoados porque nós estamos crendo. Oh, glória, receba essa palavra sobre a sua vida. Você está sendo abençoado porque você está crendo. Mantenha a sua fé viva em nome de Jesus. Mantenha o seu coração vivo, mantenha essa chama viva em nome de Jesus. Aleluia. Qual chama? A chama da fé. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu sempre testemunho isso aqui na oração matinal, quando eu vou pregar e tudo mais. Quando Deus abriu os meus olhos para a vida de oração, eu passei a orar menos do que eu orava, mas eu passei a ser mais abençoado do que eu era. É incrível isso. Eu vou repetir. Quando Deus abriu os meus olhos para a vida de oração, há 3 anos atrás, Deus me deu uma nova visão, uma nova revelação sobre a vida de oração na minha vida. Quando Deus abriu os meus olhos para a vida de oração, eu passei a orar menos, mas eu passei a ser mais abençoado do que eu era. Eu creio que hoje você é mais abençoado do que você era. Amém? Você pode dizer amém por isso? Em nome de Jesus? Hoje você é mais abençoado do que você era quando no início. Eu sou mais abençoado hoje do que quando eu era lá no início. Por que eu sou mais abençoado do que eu era? Porque eu continuei crendo. Aleluia. Porque a minha fé continua ativa no Senhor, não em mim. Eu não deposito minha fé em mim. Eu não estou depositando minha fé no homem. O dia em que eu fizer isso, eu vou me tornar maldito, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. E faz do Senhor o seu braço forte. Aleluia. Então você está sendo abençoado hoje, porque você está crendo no Senhor, você está crendo na palavra dele, você está crendo na obra dele, você está crendo no poder que a oração tem sobre a nossa vida e você está aqui hoje para orar. Aleluia. Eu creio na oração como arma, eu creio na oração como estilo de vida, eu creio na oração, no poder dela sobre a minha vida, eu creio no poder da oração de um justo. Eu creio, você não está aqui hoje em vão, aleluia. E o que nós vamos orar aqui hoje nesta manhã, creia, está gerando um peso de glória sobre a sua vida em nome de Jesus. A oração que você fizer nesta manhã, a oração que você fizer ao longo do seu dia, a oração que você fizer nesse final de semana, creia, ela tem um peso de glória. Aleluia, diante do Senhor. Bom dia, Francine, minha querida. Seja bem-vinda à nossa oração matinal. Então, creia, a oração que você faz hoje, certo? A sua caminhada, o seu estilo de vida diante do Senhor, ele está redundando em um peso de glória. Pastor, eu não estou vendo. Não precisa. Você não precisa ver. Você precisa crer. Pastor, eu não estou sentindo. Nós não andamos por sentimentalismos. Nós andamos por fé. Creia em nome de Jesus. Continue crendo. Amém? Você não tem que continuar sentindo. Você não tem que continuar vendo. Você tem que continuar crendo em nome de Jesus. Jesus diz bem claro quando Tomé diz, olha, eu só creio se eu colocar o dedo nas marcas dele. Jesus aparece
no outro dia. E Jesus diz o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu quero aumentar esse versículo aí. Bem-aventurados os que não viram e os que não sentiram, mas creram. Oh, Pai, creia. Você não está vendo, talvez, você não esteja sentindo, mas o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está libertando, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está guardando, o Senhor já preparou o seu dia. Jesus já está presente nas 10 horas da sexta-feira, Jesus já está presente no meio-dia. Eu não sei para onde você vai hoje, Jesus já está lá te abençoando. Oh, meu irmão, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei onde você vai estar 3 horas da tarde, mas Jesus já está lá te abençoando. Pastor, mas eu não estou vendo. Pois é, não precisa. Pastor, mas eu não estou sentindo. Pois é, você não precisa. Você precisa crer. O justo viverá pela fé. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Deus é quem justifica o ímpio. Nós éramos ímpios. Nós éramos assim e nós cremos nele. E quando nós cremos nele, nossa vida foi mudada. Mas, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aleluia! A sua fé hoje é atribuída diante do Senhor como justiça. Aí o versículo 6 diz assim, para a gente já caminhar aqui mais ou menos para o fim da nossa oração. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse homem sou eu, esse homem é você. Amém? Essa mulher é você. Bom dia, Flávia, querida, seja bem-vinda. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aleluia. Paulo está quebrando aqui sobre a igreja de Romanos toda religiosidade, porque toda religião ela vai dizer para mim que se eu não fizer, eu não serei abençoado. Que se eu não fizer, eu não serei justificado. Que se eu não fizer, eu não serei alcançado. Toda religião vai cobrar de mim feitos, vai cobrar de mim obras, vai cobrar de mim algum ato de justiça. Eu vou voltar lá no conceito. Todo mundo que vê você na bênção, todo mundo que vê você abençoado, feliz, em paz, a pergunta dessa pessoa é: o que você fez para estar onde você está? Mas a resposta não é o que eu fiz para estar onde eu estou. A resposta é em quem eu criei. Aleluia. Paulo ele cita aqui a circuncisão, porque alguns judeus que estavam dentro da igreja de Roma estavam dizendo para os irmãos: se você não circuncidar, se você não passar pela circuncisão, você não será abençoado. Alguns judeus dentro da igreja de Roma estavam dizendo: se você não tiver esta obra, se você não tiver esta atitude, se você não tiver essa característica, isso ou aquilo, você não será abençoado. E Paulo está dizendo aqui, quando o Senhor abençoa Abraão, Deus abençoou Abraão antes de ser circuncidado, ou Deus abençoou Abraão depois da circuncisão? E aí Paulo pega e diz aqui no versículo 10, que o Senhor abençoou Abraão não no regime da circuncisão, e sim quando
incircunciso. Ou seja, antes de Abraão ter esta obra da circuncisão, ele já era abençoado por Deus. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui. Todas as bênçãos do Senhor na minha vida e na sua vida, presta atenção no que eu vou te dizer, foram alcançadas quando você creu e não quando você fez. Oh Deus, nós somos inclinados, presta atenção, nós somos inclinados a acreditar que a bênção do Senhor veio na nossa vida pelo que nós fizemos. Mas não é essa a verdade segundo a palavra de Deus. Você foi abençoado quando você creu. Pastor, mas eu agi e depois que eu agi, a bênção veio. Só age quem crê. Quem não crê, não age. Exemplo, conforme a palavra de Deus. Só age conforme a palavra de Deus quem crê nela. Então a sua atitude, segundo a palavra, surgiu e nasceu de uma crença na própria palavra de Deus. Certo? A Bíblia diz que nós devemos ser como Cristo é. Amém? Mas você só vai ser como Jesus se você crer nele. Se você crer que aquela atitude dele muda situações, aí você passa a agir como ele. Vocês estão me entendendo? Nem todo mundo crê no que Jesus fez. Nem todo mundo crê nas obras que o Senhor praticou. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que olham a forma como Jesus tratava, né, os pecadores, os prostitutos. As pessoas veem e leem na palavra de Deus como Jesus lidava com o moribundo. Certo? Mas nem todo mundo crê que aquela forma que Jesus lida com as pessoas ali, com amor e com toda aquela compaixão, nem todo mundo crê que isso funciona. Logo, elas também não serão compassivas. Vocês estão me entendendo? Então, para eu ser como Jesus, eu preciso crer que o que ele fez, a forma como ele agiu, pode sim mudar a situação, pode sim mudar a vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? Jesus tinha vida de oração, mas nem todo mundo crê que a vida de oração dele fazia a diferença na vida dele. Ah, ele era Jesus, ele não precisava de orar, ele orava porque ele quis ensinar a gente a orar. Então essa pessoa, a oração é algo supérfluo. Você acha que ela vai ter vida de oração? Não vai, porque ela não crê que a vida de oração de Jesus fazia diferença na vida dela. Vocês estão me entendendo? O que eu estou dizendo? Então, todos nós fomos justificados. Vou repetir o que eu comecei a dizer. Toda a bênção de Deus sobre a nossa vida veio, não porque você fez, mas essa bênção veio sobre a sua vida, porque você creu. E agora eu quero profetizar para a sua sexta-feira, eu quero profetizar para o seu sábado, e profetizar para o seu domingo, e para a sua vida a partir de agora. Toda bênção virá na sua vida à medida que você crer no Senhor, em nome de Jesus. E quando você crê, essa fé, ela vai gerar atitudes. Aleluia. Existem atitudes vindas das obras, mas existem atitudes vindas da fé. Que você hoje, durante a sua sexta-feira, tenha muitas atitudes de fé, oriundas da fé e não da lei. Amém? A fé, ela me leva a agir, porque fé é ação. Então não se preocupe com atitudes. Pastor, então eu não tenho que ter atitudes? Não se preocupe com as atitudes. A sua fé, ela sempre acaba gerando atitudes. Vocês estão me entendendo? Presta atenção. Nós vamos fazer esse ano 4 anos de oração matinal. No final do ano agora, em dezembro, nós vamos fazer 4 anos de oração matinal. Por que eu acordei hoje para estar aqui com você? Porque eu creio que esse momento aqui nos abençoa. No dia em que eu deixar de acreditar na oração matinal, eu vou fazer um comunicado aqui. Meus irmãos, bom dia. Sexta-feira, agora
amanhã, né, sexta-feira dessa semana, será o último dia da oração matinal. Vocês estão me entendendo? Por quê? Ou então quando Deus também falar, tá bom, chega, acabou a oração matinal. A oração matinal vai durar para sempre? Nós vamos continuar orando para sempre, mas esse projeto de estarmos aqui às manhãs, não sei até quando o Senhor falar. O Senhor falou, faz. E Ele também pode virar para mim e dizer um dia, tá bom, já fez, para. Entendeu? Por que eu estou aqui hoje, de manhã? Porque eu creio. O dia que eu não estou aqui de manhã é porque eu não creio, não é porque eu tô com sono mesmo. O dia que eu... O dia que dá 6h10, 6h15, nada da Damião está ao vivo aí no seu Instagram, não é porque eu incredulizei, é porque eu dormi mesmo, é porque eu talvez fui dormir tarde, porque eu estava muito cansado e eu não acordei, amém? Não fala assim, o pastor Damião incredulizou hoje, ó, não acordou, não é isso não. É só porque eu estava muito cansado mesmo às vezes, né? Isso é normal, certo? Eu não te condeno por você um dia furar a oração, também não me condene. Amém? Mas nós vamos orar agora. E eu quero que você medite nessa palavra. Amém? Dessa manhã. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos aqui. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Abraão foi abençoado quando ainda não tinha a obra da circuncisão. Então a gente entende que Abraão foi justificado pela fé. E hoje você também será justificado pela fé. Só vou dizer esse exemplo para que você entenda. Jesus estava sendo crucificado. Ao lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo, outro ladrão, sendo crucificado junto com Jesus. Certo? O ladrão da esquerda murmurava, né? Você não é filho de Deus? Desce da cruz aí, faz um milagre, moço. Sai daí levitando. Pede ao Pai, ele manda matar todo mundo aí, ó. Certo? O ladrão da esquerda, ele afrontava Jesus. E o ladrão da direita diz, você é doido? Nós estamos pagando o preço de uma coisa que nós fizemos. Mas esse homem aí, ele é justo. Ele não fez nada. E aí esse ladrão do lado direito vira para Jesus e diz assim, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus faz uma promessa para aquele ladrão que estava sendo crucificado ali ao lado dele. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Eu quero te fazer uma pergunta. O que esse ladrão fez para ser salvo? Quais obras ele tem para ele ir para o céu? Quais obras ele tem para ser justificado? Quais obras, quais atitudes ele tem que o classifica, que o capacita para entrar no céu? Aquele ladrão, naquele momento, simplesmente creu. Pastor, mas ele disse, te peguei, pastor. Uma atitude do ladrão que levou ele para o céu. Ele disse, pois é, a Bíblia diz, crie, por isso é que falei. Oh, glória. Sabe por que ele falou aquilo? Oh, Jesus. Sabe por que ele falou aquilo na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sabe por que ele disse aquilo? Porque primeiro ele olhou para Jesus e creu. Esse homem pode me salvar. E aí quando ele creu em Jesus, ele disse. E quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
ele recebe a salvação. Oh, aleluia. O Senhor diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você quer dizer para mim que a atitude do ladrão foi dizer, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz em Tiago que quem fala é só quem crê. Quem não crê não diz. Quem não crê fica calado. Mas quem crê fala. A Bíblia diz, cremos, por isso é que falamos. Então aquele ladrão disse porque primeiro ele creu. Você está entendendo? Quando você crê, presta atenção para a gente poder orar. Deus é maravilhoso demais, né, Flávia? Glória a Deus. Deixa para a gente poder orar. Não se preocupe com as atitudes. Quando você crê, a sua crença, a sua fé vai gerar as atitudes necessárias. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, não se preocupe. Quando você crê, a sua crença vai gerar atitudes conforme aquilo que você está crendo. Por isso que é importante crer certo. Porque quando eu creio, a minha crença gera atitudes. Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos orar. Vamos orar para que tenhamos obras? Não. Vamos orar para que tenhamos fé. E essa fé produzirá obras. Aleluia. Essa fé produzirá obras de fé, atitudes de fé. Pai, eu te agradeço, Senhor, nesta manhã pela vida desses irmãos, dessas irmãs maravilhosas que estão aqui, abençoados e abençoadas que estão aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento nesta manhã, Pai, para que creiamos. Senhor, o justo viverá pela fé. Mas se mesmo assim os irmãos se preocupam com obras, Pai, que nós possamos entender que a fé, ela gera obras. A fé, ela nos faz dizer. A fé, ela nos faz agir. Mas não atitudes da carne, não atitudes do mundo, mas atitudes de fé, segundo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós só vamos ser como o Senhor é o dia que nós crermos nas atitudes que o Senhor teve. Pai, nós só vamos agir através da oração quando nós crermos no poder da oração. Pai, nós só vamos cumprir a palavra o dia em que nós crermos que a palavra de Deus é a verdade, que ela muda sim situação, em que ela muda sim a nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus abre nesta manhã, Pai, o nosso entendimento e o nosso coração, Pai, para que nós creiamos em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu oro, abençoa teus filhos. Receba sobre ti as bênçãos, as vitórias, a cura, a salvação. Receba sobre ti nesta manhã a libertação, receba livramento, receba justificação, receba perdão. Receba sobre ti toda sorte de bênçãos. Receba sobre a sua vida nessa manhã todo suprimento por meio da fé em Cristo, por meio da fé daquilo que estamos agindo, fazendo. Creia nesta manhã em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e a oração da fé salvará o doente. Crê no Senhor Jesus e você será liberto. Crê no Senhor Jesus e você será transformado. Pai, em nome de Jesus que nós, ó Pai amado, não nos inclinemos. Pai, nesta manhã, que nós corrijamos o nosso coração, Pai, quando ele quiser se inclinar para tipos de obras. Senhor, as pessoas quando chegam em nós e nos veem na bênção, elas sempre perguntam o que você fez, mas não foi o que nós fizemos, foi em quem nós cremos. E Pai amado, que cada um aqui receba, eu profetizo sobre a sua vida, que você seja, nessa sexta-feira, um exemplo de alguém que crê. Que você seja, nessa sexta-feira, um exemplo vivo de alguém que creu e foi abençoado. De alguém que creu e recebeu vitória. De alguém que creu em nome de Jesus e foi alcançado pela bondade e misericórdia do Pai. Meu Deus querido, eu oro, abençoa teus filhos, declaro vitória, declaro fé,
Declaro ousadia no coração de cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.